Este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, nos últimos dias o mundo tem acompanhado a trajetória do robô Philae, que pousou em um cometa localizado a mais de 500 milhões de quilômetros da Terra. O projeto da Agência Espacial Europeia faz parte da missão Rosetta e tem o objetivo de buscar mais respostas sobre a origem da vida em nosso planeta. E ao emitir sinais sonoros do cometa, o robô entrou para a história por fazer o que até então só era possível nos filmes de ficção científica. Mas outras tecnologias cada vez mais presentes no nosso dia a dia, como telefone celular, televisões de tela plana, comunicadores portáteis e até impressoras 3D e robôs que podem ajudar nas tarefas domésticas, antes só eram vistos nos filmes e seriados que fascinaram o público com as suas previsões para o futuro. Outras, como o teletransporte de seres humanos, continuam existindo apenas no campo da ficção. O que podemos esperar de novidades no curto e médio prazo? Que tecnologia dos filmes de ficção científica a humanidade está prestes a atingir? Para conversar com a gente sobre essas inovações que saíram das telas para a realidade, eu recebo aqui no estúdio Steven Hain, professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Beto Largman, jornalista e consultor de tecnologia aqui do canal Futura. E você em casa, claro, como sempre, também pode participar. Envie suas mensagens e opiniões para o Facebook e para o Twitter do canal Futura, ou se preferir, ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Beto e Stevens, boa tarde, obrigada pela presença. Bom, vários filmes de ficção científica aí permeiam a história do cinema, né? Star Trek, Star Wars, 2001, Uma Odisseia no Espaço, e muitos desses filmes apresentaram tecnologias que hoje são realidade. A gente pode dizer, Beto, nesse caso, que a vida imitou a arte? Ah, com certeza. Se a gente pegar lá atrás, no começo da história do cinema, um dos primeiros filmes chamava-se Viagem à Lua. E o personagem ia para a Lua de carona numa bala de canhão. Era muito mais fácil fazer filmes de ficção científica, no sentido de histórias, porque estava tudo em aberto, né? Hoje, com os avanços da tecnologia, fica cada vez mais difícil de conseguir captar a atenção do público com histórias que mostrem tecnologias realmente impressionantes. Nós estamos mal acostumados nesse sentido, né? A gente falou de algumas tecnologias que fazem parte aí do dia a dia, mas também, né, Stevens, esses filmes de ficção apresentam aí avanços, né, na área da saúde, da medicina, que a gente também já vê hoje em dia em prática, né? Que exemplo você pode citar? Eu tenho um exemplo de uma tecnologia que ela ainda não está completamente estabelecida, mas está sendo testada nos Estados Unidos, que é a tecnologia de animação suspensa, que é muito presente nos filmes onde as naves têm que andar por dezenas de anos e os tripulantes ficavam dormentes, né, dentro de com um metabolismo baixo, temperatura baixa. Como aquelas cápsulas que a gente vê, né? Famosos, muitos filmes. Né? Está sendo agora testado no hospital americano para pessoas que tenham sofrido, por exemplo, um acidente grave, um acidente com arma de fogo, um acidente de trânsito. E a ideia é você baixar o metabolismo, você usar uma substância que chama sulfeto de hidrogênio. Com isso, você conseguiria estender o tempo de vida daquele indivíduo, que poderia ser no máximo de 20 minutos por causa da hemorragia, para até 6 horas, para você tentar conter a hemorragia. Então, isso é o que a gente está acostumado a ver nos filmes de ficção, mas que está sendo testado. Ainda não é uma prática médica estabelecida, mas está sendo testado, pelo menos, em um hospital americano. Bom, dentro dessas inovações, a gente tem alguns que são clássicos desses filmes e que as pessoas hoje já usam, né, e se tornaram bem acessíveis. O próprio telefone celular, as televisões de tela plana, né, que quando apareceu é impossível, uma televisão sem tubo, né, um tablet. Mas existem tecnologias que a gente usa hoje, Beto, que o cinema não previu? Olha, existem. Por exemplo, a internet. A internet, que é uma tecnologia que está mudando a vida, né, do ser humano, da civilização, seja nas suas relações de trabalho, de comunicação, né, de educação, e foi muito pouco previsto, né, nos filmes. É interessante a gente ver que em 1969, em julho, o homem pousou na Lua, realizando aí um feito histórico, né, que nós já não fomos fisicamente a nenhum outro astro, né, nenhum outro lugar mais longe do que a Lua. E temos aí mais de 50 anos, né? E, no entanto,
3 meses depois dessa experiência do pouso do Homem da Lua, aconteceu a primeira transmissão de dados via redes informatizadas. Né? E isso não foi previsto e ninguém deu muita importância para aquilo. Né? Hoje, 50 anos depois, o mundo está todo interconectado. Aquela primeira rede que para transmitir uma letra caiu o sistema todo. Hoje a gente tem, né, uma rede global com velocidades incríveis. Temos aparelhos, a chamada internet das coisas. Eu acho que isso é uma grande revolução que não foi prevista. Né? Então, você tem geladeiras, você tem carros, você tem tudo, né, todos esses dispositivos de uma maneira se comunicando e interagindo via a internet. Então, acho que isso foi uma das grandes falhas aí na previsão. Né? Eu queria saber de quem está em casa, né, se tem alguma tecnologia aí dos filmes de ficção científica que você já assistiu e assiste, que você gostaria de ver na realidade. Mande seu comentário para a gente pelo Facebook e pelo Twitter. Bom, Stevens, tem uma questão interessante, a doação de órgãos, né? Tem um filme muito antigo, né, Frankenstein, lá dos anos 30, que previu isso, né? Esse é um caso emblemático, que a gente pode dizer assim, da saúde, né, que foi vista nos cinemas e que hoje doação de órgãos é uma realidade em todo lugar do mundo, né? Esse é um caso interessante do cinema para a vida real? E mais do que isso, quando você pensa na história do Frankenstein, você está pensando em pegar pedaços de várias pessoas para juntar no único indivíduo. Hoje em dia, além da doação de órgãos, que já está estabelecida como uma prática médica importantíssima, você tem uma outra tecnologia que também está sendo testada, que é você não simplesmente fazer a doação de órgãos, você pegar um órgão de uma pessoa que faleceu, você retira todas as células daquele órgão, deixa só a matriz e repovoa aquele órgão com as células de quem vai receber o órgão doado. Então, isso está sendo testado e isso vai ser mais interessante porque se aproxima mais dessa possibilidade de você usar diferentes peças de reposição sem necessidade de, por exemplo, de uma imunossupressão, de um risco de rejeição, porque você teria as mesmas células do indivíduo. E você poderia, inclusive, guardar aqueles, como se fossem esqueletos de cada órgão, para você completar com a célula que você precisasse, dependendo do indivíduo. Então, é mais uma coisa que nos faz relembrar o Frankenstein, que certamente é um filme clássico e que marca todo mundo. E que é de um romance mais antigo ainda, né? Mary Shelley, realmente visionária, né? Eu queria mostrar o trecho de um filme, Blade Runner, que se passa em 2019, quer dizer, daqui a pouco. Daqui a pouco, né? E tem carros voadores. Enquanto a gente vai falando, eu vou mostrar um trechinho do filme. Os carros voadores ainda não são realidade, né, Beto? Não, a gente vivia os Jetsons, né? E estávamos na década de 60, 70, né? A gente achava que isso ia ser uma tecnologia que ia, de alguma maneira, se massificar no curto prazo. E estamos muito longe de carros voadores que todos possam usar. Existem já 2 projetos até, um chamado TerraFusion Transition e a Aeromóvel, que são carros que realmente voam, mas ainda são estudos, ainda não estão disponíveis no mercado. E a gente já dá para ver que isso não vai ser um produto de consumo de massa. Por que ainda o carro, né, nesse aspecto, o carro voador, né? Porque não só o Blade Runner, mas outros filmes também trazem carros voadores, né? E são carros que diferente desses 2 modelos que eu falei, que são carros que usam asas e que têm a propulsão de uma maneira diferente da prevista nos filmes de ficção científica. A gente tem um exemplo aqui que eu também posso mostrar para quem está em casa, é o Transition. Isso. Né? É um carro que voa. Ele realmente voa, mas ele utiliza hélices, né? E tem que usar da aerodinâmica das asas para atingir o voo. Enfim, está em projeto já há alguns anos. Mas a gente via muito aqueles tipo discos voadores, carros que vão para cima. A gente não tem essa propulsão, não temos turbinas suficientemente fortes para tirar o peso de um carro ou de um veículo do chão de uma maneira eficiente. Não existe. A gente tem aquelas mochilas voadoras que já existiam na década de 60. Que até teve um desfile de escola de samba que usou, era uma coisa bem de ficção científica. Essas mochilas tinham uma autonomia na década de 60 de 3 minutos. Hoje elas continuam
com a mesma autonomia. Elas não conseguem voar muito porque o combustível, não se encontrou um combustível, um sistema de propulsão que conseguisse fazer com que eles tivessem uma autonomia maior. Agora, a gente está falando aí de sistemas de transporte particular, né? Vocês acham que carros voadores ou carros autônomos podem ser utilizados aí para transporte público, por exemplo? Eu acho que sim. O Google está com um projeto, né, de um carro autônomo, várias fabricantes, Volvo, Saab, Mercedes, todos estão pesquisando isso. Eu acho que isso é uma questão de 5 anos para termos isso de uma maneira começando a entrar mesmo mais no dia a dia das pessoas. Tem filmes que falam muito da questão da memória, né? Esse é um assunto dos filmes de ficção que são muito falados, né, Stevens? Existem estudos nesse sentido? De você mexer na memória, né? Tirar alguma coisa da sua memória que você não quer mais, isso a gente vê que os filmes falam bastante, né? Esse é um tema que... Vingador do Futuro. Exatamente. Isso está no campo da pesquisa em algum país? Sim, não, tem muita pesquisa em cima da memória. Hoje em dia você já sabe como é que você acaba assimilando, acumulando essa memória no teu cérebro, e há experimentos com animais onde você consegue não só implantar uma memória, mas retirar uma memória também. E, por exemplo, transferir essa memória, por exemplo, para um chip e fazer o animal acessar aquela memória que não está localizada no cérebro físico dele, mas está localizada num chip. Então, isso além de estar presente em vários filmes de ficção, eu lembro agora daquele Brilho Eterno de uma Mente Sem lembranças. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e outros, são filmes que exploram essa possibilidade. Que está sendo o importante da neurociência. Um dia você consegue localizar, você sabe que a memória ela entra para uma área específica do cérebro e depois ela vai se localizar em outras regiões onde a gente acaba acessando dependendo da necessidade. Esse filme se passa até numa realidade que nem é muito distante da nossa, sim, né? Um tempo não muito distante do nosso, né? Agora eu queria falar Brasil, né? Vamos falar um pouco dessa tecnologia aqui no Brasil. A gente tem aí, segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, investimento só de 1,2% do PIB em inovação, né, em desenvolvimento de tecnologia. A gente está longe aí de alcançar um patamar de um país como os Estados Unidos ou a Alemanha, por exemplo, no desenvolvimento de tecnologia nacional? A gente tem bons exemplos, a Embraer, por exemplo, a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Fabricar um avião é uma coisa extremamente intensiva no uso de novas tecnologias. A Embrapa, né, que faz pesquisas, né, incríveis. Eu acho que tem que haver maior fomento, e o Brasil, no ranking de países com patentes, né, com novas patentes, ainda está muito lá embaixo. Acho que temos que avançar muito nesse sentido, até sim. Investir mesmo, né, no ensino técnico, né, na formação. Isso. Esses países que eu citei investem muito nisso, Educação, né? A Alemanha, né? Tem mais que isso também, porque o Brasil está produzindo muita ciência. Se você faz um ranking dos países que mais produzem ciência, o Brasil está em 13º lugar, o que é bom. Só que a transferência dessa ciência, do conhecimento gerado para o mercado, para a tecnologia, para a patente, isso a gente não está fazendo muito. Tem que primeiro tentar reduzir a burocracia. A interface das empresas com a academia, com a universidade é muito pequena, é muito pouco... Tem que ter uma aproximação, né? Tem que ter uma aproximação, isso depende dessa agilidade e dessa possibilidade mesmo de você interagir, coisa essa que esbarra muito na burocracia. Essa burocracia é o quê? É legislação, é formulário para preencher, é patente? Olha, o que eu vejo do Stephen sofrer com isso, até para reagentes, né? Eu estou acompanhando o drama dele, enfim, de outros cientistas. Tem que ser facilitado isso, porque tem coisas que tem um prazo, né, para acontecer, e as pesquisas ficam prejudicadas por conta disso, né? E essa que o Stevens falou, que é muito importante, né, da academia estar perto do mercado, né, dos pesquisadores, e do mercado já encontrar nos pesquisadores utilidade para aquelas novas tecnologias. O Vale do Silício é um exemplo muito real, né? Claro disso, né? Tem lá, né, o pessoal pensando em como desenvolver, e o outro em como transformar aquilo num produto, né? Stevens, você que está lá no campo da universidade, né, da academia, é a academia que precisa se aproximar da empresa ou vice-versa? O que falta? São as duas coisas. Acho que a academia tem que se abrir para as empresas, e as empresas também têm que olhar um pouco mais para
para a universidade brasileira. Porque como parceiras, como parceira. Por mais que você tenha muitas empresas internacionais aqui, existem poucas que de fato buscam gerar conhecimento, fazer pesquisa e desenvolvimento no país. Normalmente aqui já vem a tecnologia pronta, que é importada e é depois comercializada aqui. A geração do conhecimento, o que a gente chama de pesquisa e desenvolvimento dessas empresas, muito pouca é feita aqui. Isso depende dos dois lados, é mão dupla. A universidade tem que se abrir mais, mas as empresas também têm que olhar um pouco mais porque é feito na universidade. Tem alguma região que se destaca nesse sentido aqui no Brasil? Em termos de pesquisa, você tem várias empresas que estão surgindo dentro, por exemplo, próximas à Unicamp, em Campinas. A UFRJ, você tem a BioRio, que também está começando a se organizar. Você Aquele parque tecnológico agora, né, na Ilha do Fundão, tem bastante desenvolvimento sendo feito lá, né? Isso, tem um parque grande, que vão ter empresas realmente grandes como GE e outras que vão estar desenvolvendo ali. Então, esse parque está sendo construído ou está em Não, já está. É MC, várias empresas e ali acho que foi, né, teve uma clara definição para se tornar um parque de desenvolvimento, não só de reprodução. Então, está mudando, mas tem que se acelerar, porque senão a gente perde o bonde, né? O carro voador passa na frente e a gente fica para trás com a nossa locomotiva, né? Vamos voltar então a falar das tecnologias aí que saíram do cinema. Por exemplo, o Google lançou um óculos, né? O Google Glass, realidade virtual, realidade aumentada, que a gente viu muito também em muitos filmes, mas não pegou, né? É o quê? É o custo dessa tecnologia, é o hábito, porque foi lançado aí com uma promessa. Outras marcas também lançaram seus óculos de realidade virtual e aumentada, né? Por que não pegou, Beto? Eu acho que ainda não existe uma grande aplicação que enche os olhos das pessoas. Fora isso, tem um custo ainda muito caro, uma unidade desses óculos, né? No campo da realidade virtual, eu acredito mais, também num prazo de 3 a 5 anos, que vai começar a se disseminar mais essa tecnologia. Não é à toa que a Facebook, né, o Mark Zuckerberg comprou uma das empresas que está mais na frente nessa tecnologia. Então, muitas tecnologias, elas são boas, por exemplo, A gente está mostrando uma imagem do Google Glass para quem está em casa. Tem tecnologias que são muito boas e muito sofisticadas, mas estão muito na frente do tempo, então demandam um certo período de maturação para elas acontecerem. E o Google Glass realmente ele é um equipamento muito diferente, né, para as pessoas usarem no seu dia a dia. E os desenvolvedores estão começando a justamente pesquisar e oferecer aplicações. Já tem médicos usando, alguns nichos já estão usando o Google Glass de uma maneira, mas talvez não seja para o grande público, né? E tem os relógios também, né? Você está com um relógio... Os dois estão com um relógio smartwatch, né? Um relógio inteligente. Esse relógio também surgiu dos filmes. Essa é uma tecnologia que a gente percebe que está mais... Apareciam nos filmes, né? E eu acho que não só os relógios, como os chamados vestíveis, né? Eu acho que a gente vai ver cada vez mais roupas inteligentes. Mostra pra cá, Beto, pra gente mostrar um pouquinho desse relógio. Deixa eu ver aqui. Opa. Isso. Aí... Isso o que ele faz, um relógio inteligente como esse? Ele me avisa fora a hora, né? Ele me avisa quando alguém me ligou, ele me dá notificações, se eu recebo um SMS, se eu recebo um e-mail. E tem, por exemplo, eu tenho aqui computador de pulso. Olha só, esse aplicativo aqui, eu tô vendo, sabe aquele Mars, tem um fora a fila, e tem lá em Marte, tem lá um robozinho que está um tempão pesquisando. Eu estou vendo aqui em tempo real as imagens que ele... Aí, paradinho, porque é em baixa resolução. Não vai dar para Não vai dar para ver, é em baixa resolução, mas isso são imagens, vai demorar um pouquinho, que eu não estou também ligado à internet, eu tive que desligar agora o meu celular. Não tem problema. Mas enfim, são aplicações que... Tem que eu me lembrei agora, a Universidade da Califórnia está criando um relógio desses, que ele, para fazer um selfie perfeito. Na verdade, o relógio, você consegue destacar ele voa com um drone, tira a foto e depois você coloca ele no pulso de novo. Tem uma outra tecnologia, robô, né? Não só usado aí para facilitar a vida doméstica, mas na medicina também, né, Stevens? Eu queria mostrar um robô clássico do cinema, o C3PO, a gente vai mostrar para quem está em casa, e o R2D2. Quer dizer, esses robôs, né, a gente já tem robôs em menor escala que ajudam aí na tarefa doméstica. O robô, a gente pode dizer que é realidade. Estamos chegando aos pouquinhos, né? Temos os robôs, nanorobôs, né, que estão
sendo previstos para entrarem dentro do corpo mesmo e lançarem substâncias, né, para determinadas doenças locais de difícil acesso para aquele determinado medicamento. Temos robôs vendidos em lojas por, sei lá, R$500, que fazem limpeza doméstica. Robô que desarma bomba, robô que joga futebol, né? Tem campeonatos, né, de robô. E eu acho que... No laboratório tem um robô que é um robô para testar medicamentos. Então, na verdade, é um robô que é um braço. Ele é um braço biônico, ele programa para a gente, ele prepara as placas para a gente testar medicamentos em células que vêm de pacientes. Então, a gente cria no laboratório células do cérebro desses pacientes, a gente quer testar medicamentos. A gente pode testar milhares de medicamentos sem ser direto no paciente, mas nas células. Por isso, a gente usa um robô para preparar as plaquinhas para a gente. Então, trabalha 24 horas por dia, não tem férias, não tem final de semana, a gente consegue agilizar muito a pesquisa lá também. Legal. E eu acho que robôs de companhia, isso vai ser uma tendência da população mundial envelhecendo muito. Então, no Japão isso é muito forte, já existem robôs para pessoas que moram sozinhas. Então, um filho que tem uma mãe idosa, que tem problemas de locomoção, ele consegue controlar a distância, esse robô, para pegar um copo d'água, um remédio, para aquela idosa que não pode se locomover. Tem robôs até que para conversar, para entreter, entendeu? E tem os robôs de telepresença que já estão também entrando no mercado corporativo. A pessoa tem uma reunião, está do outro lado do mundo, via internet, ele está lá como se estivesse presente. Lá tem a carinha dele, já apareceram em várias reportagens falando sobre isso, né? Agora, vocês acham que a tecnologia, em algum momento, ela pode atrapalhar, por exemplo, no caso dos robôs, né? A automação, muita gente fala que isso pode trazer desemprego, né? Vocês concordam com essas pessoas que afirmam isso? E existe alguma tecnologia que, por exemplo, saiu aí das telas e dos filmes de ficção científica que atrapalharam a nossa vida? Eu não vejo muito como isso pode atrapalhar em termos de automação, porque você está criando, vai estar criando outros tipos de emprego, né? Os empregos mais criativos, né? Deixando justamente aquele trabalho mais repetitivo e que exige, às vezes, uma atenção que não pode haver nenhuma distração e deixando mais espaço. Eu acho que essa nova onda que vem aí, se Deus quiser, é que as pessoas possam se dedicar mais a trabalhos mais criativos e menos repetitivos e menos perigosos também. Né? A gente, por exemplo, tem um filme que é o Wall-E, que mostra isso, né? Um robozinho que a Terra já não existe mais, ele vem para pegar sinais de vida na Terra, né? E quando ele volta, lá a gente está mostrando aí um trechinho também, quando ele vai para o planeta, né, que foi criado, já que a Terra não existe mais, as pessoas são todas obesas porque não caminham, né? A tecnologia permite que elas façam tudo sentadas. Esse conforto pode trazer um problema da gente ficar parado em casa o tempo todo e a tecnologia fazendo tudo pra gente? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Né, o controle remoto, né, ao ser inventado, quantas calorias deixaram de ser gastas porque as pessoas iam lá para mudar o canal de televisão. Por outro lado, você tem vários aplicativos e várias outras tecnologias que te estimulam a fazer exercício também. Então, eu acho que você vai, na verdade, se a pessoa quiser e tiver um mínimo de estímulo, ela vai acabar fazendo exercício por conta, inclusive, da tecnologia que está em volta dela. Lembrando, o relógio lembra a gente. Tem várias fitas, né, pulseirinhas, que com programas para exercício, que te lembram daquela buzinada, tá na hora de levantar, dar uma andada. Agora, né? tudo isso que a gente está falando são tecnologias que têm um custo alto, um preço caro. Vocês acreditam que no futuro, aí, com, né, avanços digitais e tecnológicos, é possível que essas tecnologias que a gente citou aqui ao longo do programa possam ser mais acessíveis a toda a população? Acho que o celular é o maior exemplo disso. Eu acho que elas... O celular é um exemplo. O celular todo mundo praticamente tem celular, começou muito caro, hoje em dia é uma coisa que não é impeditiva para ninguém. Então a gente vai acabar seguindo nessa mesma linha para qualquer nova tecnologia. Acho que com barateamento de circuitos, né, de todos a parte de física, né? A tendência é que essas tecnologias sejam mais acessíveis. Claro que um carro voador vai ser sempre um objeto de sonho, né, para as pessoas. Por exemplo, a gente está passando aí por uma questão da crise energética, né? A energia solar já existe há alguns anos e poderia substituir, mas ela ainda não é uma realidade porque ela tem um custo alto. Né? Esse é um caso, por que ela não baixa? Já que é uma necessidade, né? Acho que é questão de mais produção, de mais demanda, quando chega num ponto em que
há uma demanda suficiente para a criação de fábricas para fazer esses equipamentos de uma maneira mais barata, né? Enfim, como o próprio celular, né? Hoje em dia você praticamente não conserta um celular, né? Quebrou, compra um novo, né? Tem uma tecnologia que eu queria falar com o Steven, que é a impressora 3D, né? Uma coisa que quando surgiu todo mundo ficou, meu Deus, como é que isso pode existir? Hoje em dia ela já é usada no campo da medicina, da cirurgia, né? Esse é um avanço importante aí no campo da saúde, né, Steven? Que a tecnologia, ela aparecia até nos filmes, né? E agora é realidade, né? Ela é realidade, você tem inclusive, além de ser realidade, outros avanços que estão sendo previstos com essa tecnologia de você criar órgãos a partir dessa impressora 3D. Você criar um órgão baseado em todos os algoritmos que poderiam definir o formato de um coração, de um fígado, de um rim, e você tentar criar, mais uma vez, em cima de matriz, um órgão que poderia ser utilizado, inclusive, para transplante. Com tinta biológica, né? Com células, na verdade. Células, né? Mas você tem já para próteses, você já consegue fazer algumas próteses 3D. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado já. A gente teria aqui muita conversa para falar sobre esse assunto, tecnologia que beneficia aí a vida de todo cidadão. Eu queria agradecer a presença de vocês, viu? Uma boa tarde, um bom final de semana. Obrigado. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente espera você de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã, e a qualquer hora do dia e da noite, claro, no site do Canal Futuro. Um bom final de semana e até a próxima.